Como já é de conhecimento de todos, o ministro Paulo Guedes entregou ao Congresso Nacional a primeira parte da proposta do governo para a reforma tributária, que será acoplada aos projetos de PEC que já tramitam naquela casa. Como no caso da Previdência, os projetos governamentais serão desidratados, ou seja, serão alvo de mutilações que irão frustrar os planos reais da equipe econômica. Sem o toma lá, não haverá dá cá. O Congresso já possui 2 projetos sobre o tema tramitando, um no Senado e outro na Câmara dos Deputados, buscando assumir a paternidade da reforma tributária. E o que estamos vendo até agora não é nada bom. Qualquer iniciativa do Executivo para reduzir gastos públicos irá contrariar um mecanismo que se apoderou das tetas públicas para locupletar-se ao longo dos governos canhotos. Para o establishment, tudo deve permanecer do jeito que está. Essa é a principal razão da recente debandada na equipe econômica, no BNDES, Banco do Brasil, Secretarias do Tesouro, desestatização e privatização, todas causadas pela sensação de impotência para viabilizar os planos do governo de privatizações e a desburocratização, devido à flagrante disposição do Legislativo de boicotar as reformas estruturais planejadas. Durante entrevistas, o ministro Guedes citou o desabafo do secretário de Privatizações, Salim Matar. É muito difícil privatizar, porque o establishment não permite a privatização. Está claro aos olhos da sociedade que nenhuma reforma estrutural será viável se não for antecedida de uma profunda reforma política e uma renovação radical dos quadros do Congresso. O aparelhamento político nas estatais brasileiras nas últimas décadas, que serviam como moeda de troca nas sombrias eras canhotas, destruíram gigantes empresas que eram motivo de orgulho para nós brasileiros. A privatização é o caminho racional. O caso dos Correios é emblemático. Nós temos centenas de estatais na fila, esperando para, finalmente, deixarem de ser um peso para o Estado. Mas o processo é lento, burocrático, desanimador. Como sempre, os projetos e reformas mais importantes para a população, as que realmente podem reduzir um pouco o peso do Estado sobre o dorso da sociedade, vão ficando e ficando. Enquanto isso, o cidadão segue pagando cada dia mais impostos para manter uma máquina pública ineficiente e falida. Essa é a dura realidade do Brasil. O governo já apresentou, não apresentou ou tenta apresentar para votação diversas medidas estruturantes, além da reforma tributária, também outras como Renda Brasil, novo programa que substituiria o auxílio emergencial e o Bolsa Família, privatizações, lei do gás e reforma administrativa. Tudo atrasado, devagar, seguindo lentamente seu curso contra a sabotadora correnteza burocrática. O deputado Luiz Felipe de Orlans e Bragança, provável futuro prefeito de São Paulo, exemplificou por que o confuso e distorcido modelo administrativo da União não funciona e expôs a necessidade urgente de uma profunda reforma administrativa. Nós temos distorções de gestão política no Brasil absurdas. Você tem o Senado, 59% do Senado é Norte e Nordeste, considerando que o Norte e Nordeste tem 35% da população. A mesma distorção, um pouquinho menor, existe na Câmara. Então, como é que vai ser esse comitê gestor de tributo? Que vai concentrar de estados pagantes e vai distribuir para quem? Para os estados que não pagantes, ou estados que estão sempre deficitários. Eles estão deficitários por quê? O que torna esses estados deficitários? Não tem PIB nesses estados? Essa que é as grandes perguntas que ninguém está fazendo. O Acre, por mais pobre que seja o estado mais pobre da União, tem um PIB lá de 3 a 5 bi, dependendo da economia. 3 a 5 bi você não consegue financiar a sua economia, a sua gestão pública local. Você está sempre deficitário, está sempre pedindo dependência de governo federal. Por quê? Mesma coisa com o Maranhão, mesma coisa com Amapá, por que muitos desses estados não são adimplentes? A verdade é que a própria União não deixa eles serem adimplentes. A própria União enforça um modelo que não funciona. É a mesma coisa que eu falar para um franqueado vamos dar aqui um nome, um franqueado do McDonald's, fala assim, olha, vai abrir uma franquia do McDonald's lá naquela ilha em que ninguém vai. Claro que não vai dar certo. Impõe uma série de custos e não tem como o cara fazer receita. É óbvio que não vai dar certo. Mais ou menos é isso que a União faz com os estados.
impedem que os estados tenham liberdade de se ajustar em custo, liberdade de se ajustar em organização e liberdade de tributar aquilo que é tributável, considerando as economias locais. O senador Lazier Martins, em sessão remota do Senado, destacou que a reforma administrativa e privatizações ficam mais longe. Os pedidos de demissões do secretário Salim Matar da desestatização e Paulo Webel da desburocratização acendem um sinal de alerta e jogam água fria sobre a esperança de modernização do Estado brasileiro. Eu quero aproveitar esta oportunidade para lastimar os pedidos de demissão do Ministério da Economia de dois importantes secretários especiais. Salim Matar, o secretário da desestatização, o homem que faria as privatizações no Estado brasileiro, e o secretário Paulo Webel, da desburocratização, o secretário que já estava com todo o material pronto para a reforma administrativa. Um velho anseio dos brasileiros para modernizar o Estado, para aliviar este peso assombroso que todos os brasileiros enfrentam à custa de pesados impostos. Perderam a paciência. Não executaram até hoje por uma dificuldade que, ao que tudo indica, vinha do próprio governo central. É lastimável que nós tenhamos perdido esta oportunidade. Se dissipa uma esperança de que finalmente nós iríamos ter a reforma administrativa que até hoje não entrou no Congresso Nacional e que eu particularmente entendo que é mais importante que a reforma tributária, porque fazendo a reforma administrativa nós teríamos um alívio em muitos gastos, o que permitiria inclusive repercussão numa redução de impostos. Quem vence nesse episódio? Vencem os corporativismos e a falta de determinação do próprio governo por não acelerar essas reformas. É uma pena o que veio a acontecer, porque a partir de agora, sabe-se lá quando teremos de volta estas propostas da reforma administrativa e em que termos, porque nós precisamos da desestatização, precisamos aliviar este peso do Estado. E isto parece que se foi com essa demissão dos dois secretários especiais. Falei com Paulo Webel na tarde de hoje e ele me disse, não, eu tive também motivos particulares, com muita elegância, e disse que inclusive continuará disponível para colaborar com o governo. De qualquer maneira, era e é um homem público que estava com a reforma administrativa muito bem preparada. Alguns detalhes até tive a oportunidade de conhecer numa reunião que tive com ele. Enfim, algo que foge aos anseios, acontece exatamente o contrário dos brasileiros. Esta modernização que há tanto tempo aspiramos e que com tanta dificuldade tem idas e vindas e nunca se concretiza. Era este o pesar que eu queria registrar nesta nossa sessão de hoje, senhor presidente.